Fala galera, tudo tranquilo? Estamos aqui com a questãozinha do Enem 2020 PPL, beleza? Então fiquem ligados aí, porque a galera pede muita resolução de questão PPL. Estou fazendo aí todas as questões de biologia dessa provinha, beleza? Questãozinha, bom, de um tema bem classicão do Enem, ok? Estamos falando de ecologia, maravilhoso, né? Uma relação importante aí, ó, né, do fitoplâncton. Beleza? Então a gente vai falar dele, vai falar um pouquinho aí de outros temas que podem estar envolvidos, porque aqui a ideia é sempre essa, galera, fazer a resolução comentada, ampliando aí os conteúdos. Beleza? Então lembrem aí de se inscrever no canal. Meu irmão, esse ano de 2021 a gente está fazendo muita raça de questão aqui. Maravilha? Então segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Questãozinha aí diz o seguinte, ó, que as leis brasileiras de regulamentação das atividades pesqueiras, olha agora só, hein, destacam a importância da preservação de vegetais hidróbios pertencentes ao fitoplâncton. Maravilha. Esses organismos raramente são citados quando o assunto é a preservação da biodiversidade, mas desempenham um papel ecológico fundamental. Beleza? E aí, galera, ele diz o seguinte, esses organismos devem ser preservados por quê? Aí, vamos fazer do nosso jeitinho, analisando alternativa por alternativa. Antes de avaliá-las, vamos lembrar o seguinte, ó. Botei aqui duas cadeias alimentares, uma caracterizando aqui o ambiente terrestre e outra o ambiente marinho, beleza? Então lembra o seguinte, ó, esses dois carinhas aqui, ó, tanto o zooplâncton quanto o fitoplâncton, né, caracterizam o que chamamos de plâncton, beleza? Então, se eu pegar aqui, galera, vou fazer um desenho aqui maravilhoso para vocês. Eu sei que vocês curtem desenho, né, gente? Então, não tem um porquê, pô, deixar de falar dos desenhos aqui, ó, maravilhosos, fundo do mar, um espetáculo, né? Então, lembre o seguinte, galera. Quando a gente fala de produtores, né, quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente fala daquela galera principalmente, né, fotossintetizantes. São os primeiros que vêm na nossa cabeça, tranquilo? Mas lembrem que, cara, a ideia de fotossíntese, de quimiossíntese, ok? Está relacionada aí à produção de matéria orgânica através de reações, ok? Químicas, beleza? Em que a gente transfere, né? No caso da fotossíntese, que é a mais famosa, né, a energia que vem, ó, do nosso queridíssimo Sol, ok? Em matéria orgânica, certo? E não é à toa que vocês, pô, quando comem, né, a mandioca, a mãe de vocês diz que vocês estão cheios de energia. Não é um espetáculo? Beleza. Então, gente, quando eu falo em algas, lembra que eu tenho algas que vivem aqui no fundo do mar, maravilhosas, ok? E quem vive no fundo do mar, ok? Mesmo sendo fixos ou não, ok? A gente pode fazer aqui ó, uma esponjinha, tranquilo? No caso de um animal, né? Lembra que os poríferos, né? São animais que vivem no fundo. Posso desenhar aqui, ó, uma estrela do mar, beleza? Um equinodermo. Esse cara, ele já não é fixo, né? Por mais que ele seja rastejante, ele vive aqui no fundo, pode se mexer. Enfim, a gente caracteriza esses indivíduos, ok, de bentons, beleza? Então, todo mundo que vive no fundo são chamados de bentons. Maravilha? Tá? Agora, a galera que nada, que vence a corrente, olha um monte de peixinho aqui, ó, caracterizam os néctons, beleza? Show de bola. Agora, essa galera, a maioria a gente vê, ok? Então, quando o cara fala aqui, ó, que a gente não dá muita importância ao fitoplâncton, né? Quando a gente fala em preservação da biodiversidade, porque a gente fica muito apegado no que a gente vê. Mas a gente tem essa galerinha que é conceituada como micro-organismos que vivem na superfície, né, do mar, ok? E não vencem a corrente marinha, ok? A gente chamou de plâncton, beleza? Só que quando a gente vai diferenciar o plâncton,
a gente diferencia em fitoplâncton, que está aqui, ó, que são as microalgas, e existem os microanimais, beleza? Então repare que no meu esquema aqui, né, ele já meio que mata a questãozinha, porque a gente tem aqui os fitoplânctons caracterizando, ó, os produtores primários, beleza? Esses caras aqui, né, como a gente falou, são os principais produtores de oxigênio da nossa queridíssima atmosfera. Lembra aquele papo marvéco, o rascunho da Bíblia, que é falar que, né, o pulmão do nosso planeta é a floresta amazônica. Beleza? Então tome cuidado com isso, que é um clássico. E quem de fato é o pulmão, né, é o oceano. Beleza? Tranquilo? Então tomem muito cuidado. Então essa classificação é de acordo com o local que vivem os indivíduos. Pode ser no fundo, chamamos de bentons, podem ser aqueles que, né, conseguem vencer a corrente. Não precisa ser necessariamente peixe não, hein, galera? Pode ser uma tartaruga, no caso de um réptil, ok? Pode ser a baleia, no caso de um mamífero, tranquilo? Galera que vence a corrente, chamamos de nécton. E tem os micro-organismos que chamamos de plâncton, mas importantíssimo diferenciar fito e zooplâncton. Até porque, de acordo com a minha cadeia alimentar que eu coloquei aqui para ilustrar para vocês, né, o zooplâncton, ó, ele se alimenta do fitoplâncton. Então tem uma relação bem bacana, que eu não vou comentar nessa questão, mas eu já posso deixar como uma dica, né, que são as pirâmides, ok? Ecológicas. Quando a gente lembra, fala de pirâmide de energia, a gente fala de biomassa, pirâmide de números, ok? E tem uma relação diferente aqui entre zoo e fitoplâncton. Mas aí eu vou deixar para uma questãozinha falando somente disso, beleza? Tranquilo? Mas a gente segue aqui, ó, fitoplâncton, zooplâncton, os peixes menores, os peixes maiores, né? Quem sabe aqui até uma orca que ele botou. Beleza? Tranquilo? Então vamos ler as opções agora, galera, já que a gente deu uma bela de uma comentada. Então, esses organismos devem ser preservados porque transferem oxigênio do ar para a água. Não, não é bem essa a ideia, né? Não é transferência de oxigênio, né? Então a gente está falando aí de processos como a fotossíntese que tem como produto o oxigênio. Beleza? Se eu botar aqui, ó, simplificado e sem balancear, se... Opa, já estava botando aqui o produto, foi mal. Calma aí, agora sim. Vamos pegar aqui, ó, CO2 mais água na presença de luz, ok? Em que a gente produz C6H12O6 mais de lombuja, ó, o oxigênio que é produzido, beleza? Então está simplificado e sem ser balanceada. Show? Então vamos lá. Mantém a temperatura da água estável? Pô, isso aí não tem jeito, cara. Um dia que esquenta, filho, não vai ser o fitoplâncton que vai ficar segurando a temperatura da água, certo? Estamos falando aí muito de aquecimento global e interferência desse aquecimento global na temperatura média da água, ok? Competem com algas que são tóxicas para os peixes? Não, não é essa a relação. Lembra que a gente tem algumas algas que inclusive compõem, né, o fitoplâncton, que de fato liberam, né, substâncias tóxicas, né? A gente fala muito da maré vermelha, só que normalmente está atrelado a uma superpopulação, né, uma reprodução em grande escala dessas alguinhas, né, que são comuns em algumas regiões. Pode estar atrelado aí, né, a um derramamento grande de matéria orgânica naquela região, combinado com uma temperatura elevada também. A gente chama esse fenômeno de maré vermelha, tranquilo? Mas não é essa a relação que a gente faz. Aceleram a decomposição de matéria orgânica na água. Gente, decomposição bota na conta sempre de quem? De bactérias e fungos, né? Então sobrou, galera, tomara que seja, né, a letra E. Estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos, né? Então eles preenchem esse nível trófico aqui que a gente chama de, né, produtores, beleza? Então, galera, é isso. Demos aí uma boa comentada. Espero que tenham curtido, né? Deixem aí os comentários, se inscrevam no canal e, pô, manda aí um abraço pro pessoal. Valeu, forte abraço.